avós têm participação intensa na vida dos netos. Eles são muito importantes na formação destas crianças. Mas com um número crescente de separações, muitas vezes os avós são proibidos de visitar seus netos. Como esse direito pode ser garantido? O Fórum de hoje vai discutir o direito dos avós. Aqui no estúdio do programa, eu recebo a doutora em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Júlia Bucher-Maluski, e o advogado Amaro Sena. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. A relação entre avós e netos normalmente é muito afetuosa. No mundo moderno, com a correria dos pais, muitas vezes os avós ajudam a cuidar dos netos. Mas nem sempre é isto que acontece. Frequentemente, filhos de casais separados perdem mais que a convivência diária com o pai ou a mãe. Em alguns casos, brigas entre ex-marido e ex-mulher acabam impedindo o relacionamento das crianças com os avós, que são obrigados a entrar na justiça para poder ver seus netos. Desde março de 2011, o direito a visitas é garantido por lei. Segundo o Código Civil, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Esta especialista explica que a falta de convivência com os avós pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Não pense que a criança não percebe. Tem algo aqui faltando, tem alguma coisa que está incomodando, tem algo no ar. Por isso que a gente fala que a criança é um radar. Ela capta, às vezes, questões emocionais que estão silenciadas na família. A falta de um avô. Quem é esse avô? Por que eu não convivo com ele? Porque o vizinho tem vovô, tem vovó. O outro tem vovô e tem vovó. A criança suporta a falta de avós e avós que faleceram. Mas a criança sente, percebe e isso é ruim para ela, porque está no não dito. A vovô e vovó que não se pode conviver com eles. Doutora Júlia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância da convivência entre avós e netos. Obviamente, a gente pode pensar que a família hoje está numa grande transformação, né? E essa transformação também, ela acarreta uma mudança nas relações interfamiliares, dentro da própria família, intergeracional. E os avós têm uma importância muito grande na medida em que eles, muitas vezes, eles assumem papéis, são delegados a assumirem papéis que os pais não estão tendo condições de exercer em relação aos próprios filhos. Então, esse daí é um dos aspectos, né? Agora, existem outras situações em que os avós, tradicionalmente falando, eles sempre tiveram assim, uma influência muito grande na interação com os netos, na medida em que eles detêm uma história familiar, né? Eles vêm com a história familiar, representam a memória familiar, e essa memória familiar, ela acaba sendo importante para a reconstrução da própria identidade das crianças, porque elas vão se sentir pertencendo mais ainda àquela família, aquele núcleo familiar, e pertencendo a uma história que se transmite através das gerações, que isso pode ser positivo e pode também ser problematizador. Agora, curioso, doutor Sena, é que esse entendimento e essa discussão sobre os direitos dos avós vem de longa data. Eu vi que em 1952, essa discussão veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu até anotei um pedaço do texto do acórdão que diz o seguinte: o contato com pessoas a que são intimamente ligados por laços de sangue fortíssimos é de grande benefício para os menores na sua formação moral e afetiva. Extremamente atual esse entendimento. Mas, apesar disso, só em 2011 uma lei veio tratar do tema diretamente. Como é que ficou nesse meio tempo o direito dos avós? Era comum se pleitear seus direitos judicialmente? Sim, veja bem, como você bem frisou, a questão é antiga, porque a questão dos avoenga já se abastece de longa data. É certo que somente em 2011 o legislador ordinário se debruçou sobre a matéria, mas o judiciário sempre interferiu nesta parte, não somente nesta parte, mas no âmbito familiar, porque não pode o judiciário ficar a reboque do legislador. Essa questão que o legislador trouxe à baila em 2011 já tinha sido instrumentalizada ou judicializada por inúmeras vezes. Apenas
o legislador veio sedimentar ou pacificar uma questão que odiernamente já era atendida pelo judiciário. É claro que os avós, como bem frisou a professora, têm um papel fundamental na formação do menor, do seu neto. A ancestralidade é um elemento de fundamental importância, quer na vida psicológica, na formação psíquica, na formação até profissional do menor. Ora, em sendo assim, muitas vezes, eu digo isso porque na minha banca aconteceu diversas vezes, eu tive de realmente buscar o judiciário para que os avós tivessem acesso não somente ao direito de visita, mas também até à guarda. Uhum. Então, a coisa é um tanto quanto complicada, mas com este posicionamento do legislador ordinário em 2011, fez com que realmente agora se navegue por águas mais claras. Não é? Mas, na realidade, a questão avoenga se elastece a longa data. Quais são os motivos que normalmente levam uma pessoa a tentar tirar os avós de perto dos seus netos? Bom, isso é um tema bastante complexo, na medida em que, quando a gente vê assim, parece assim que tem uma relação de causa e efeito imediata. Mas muitas vezes isso é produto de uma configuração familiar da parte de pais, dos pais envolvidos, onde existem conflitos já vivenciados há longo tempo. E muitas vezes essa atitude é uma atitude de vingança. Uma punição. Uma punição e de vingança também. Bom, não é como eu queria, então vou me defender prejudicando, porque acaba sendo um prejuízo, prejudicando essa aproximação. Mas, no caso, não é visto como um prejuízo, é visto como uma forma de salvaguardar ou então de se defender contra alguma ideia de desacordo em relação aos pais ou aos sogros. Ainda tem isso, porque aí, em geral, é numa situação de uma querela familiar muito intensa e muito grande. Não é uma coisa assim, de repente, que ocorre. Né? E o que erroneamente muitas vezes se pensa, poxa, que atitude estranha, mas essa atitude ela já vem em consequência desse conflito interacional muito grande intrafamiliar. Agora, a chegada dessa lei em 2011 aumentou a procura por avós que pleiteiam seus direitos? Não. Houve para nós, advogados, um caminho mais certo, que nós sabemos persegui-lo agora. Porque até então, nós teríamos de nos valer de instrumentos outros judiciais, pelo menos no Código de Processo Civil, nós teríamos sempre de utilizar a questão prevista no artigo 888 da cautelar inominada. Né? E, via de regra, era uma atitude até um tanto quanto brusca por parte do juiz. Hoje em dia a coisa está mais pacificada, porque com o direito das famílias, porque hoje não existe mais direito de família, mas das famílias, e o legislador aos poucos está se aproximando para fazer com que a sociedade siga aqueles determinados caminhos pré-estabelecidos. Não precisa tanto de uma judicialização, porque quando os avós nos procuram nos escritórios, a gente já diz, existe um caminho legal hoje, não precisa tanto confronto. A gente chama os pais e eles comparecem antes de buscar a prestação judicial. Diz, olha, existe esse direito líquido e certo dos avós, vocês não podem obstruir. A ancestralidade é um direito personalíssimo de qualquer cidadão. É o direito ao nome, de buscar suas origens. Então, não adianta vocês quererem obstaculizar isto, porque se vocês fizerem assim, nós vamos buscar via judicialmente e de uma maneira
brusca, de uma maneira severa. O juiz vai dizer, cumpra-se, e vocês têm de obedecer. Então, melhor será que nós façamos um acordo. Vamos fazer um acordo, vamos estabelecer, abre o direito de visita, vamos até regulamentar isto. Via de regra, o magistrado, quando não se chega a esse consenso, há uma audiência e ele busca, sobretudo, o interesse do menor. Certo. Porque o interesse do menor sobreleva todo e qualquer um outro, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele sempre procura o psicossocial. Ele leva os pais, os avós e a criança para o estudo psicossocial. E aguarda-se o laudo. Depois que chega nas mãos dele esse laudo, então realmente ele decide. E ele, quando vai entrar para isso, ele tem base em quê? No estudo psicossocial, que veio exatamente da nossa querida professora. Esse bate se dá em pessoas próximas, né? O grande problema é que, muitas vezes, esse acordo que é feito, ele pressupõe todo um trabalho psicodinâmico dessas interações familiares, porque eles são confrontados à possibilidade de ter que fazer um acordo porque a lei obriga. Então, é alguma coisa que vem de fora para dentro. Agora, dentro, como é que está essa relação? Então, o psicossocial faz um diagnóstico. Eu me lembro, há muitos anos atrás, estava começando ainda essa área toda, uma psicologia, uma pré-psicologia jurídica, aonde, na época, era a questão mais de com quem vão ficar as crianças, com o pai ou com a mãe. Então, a ideia toda é que o ideal era ficar com a mãe. E eu me recordo que foi uma dificuldade muito grande para os detentores, digamos, operadores da lei, perceberem que, algumas vezes, o melhor interesse da criança era ficar com o pai, porque a mãe não tinha a mínima condição. Então, foi uma grande dificuldade para convencer e para mostrar essa importância da criança, desse interesse da criança com o pai. Então, a gente vai vendo uma evolução, não é? Hoje, as coisas mudaram bastante, inclusive em relação aos avós. Os avós, naquela época... Agora, é interessante também, porque a gente observa hoje que as relações foram se transformando. Os avós passaram a ter um papel primordial. Primeiro, eles se tornaram avós mais jovens. Isso é um fato imprescindível. A mulher passou a entrar no mercado de trabalho, daí a importância dos avós terem assumido esse papel muito importante nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, a gente vai vendo que a situação vai se tornando muito complexa e, muitas vezes, os filhos são vítimas dessas circunstâncias onde entra esse jogo de poder muito grande. Quem é o mais forte, inclusive da parte dos avós, porque a gente idealiza muito o mundo dos avós, mas tem avós também que põem lenha na fogueira também e entram nesse esquema de luta a favor ou da filha, em detrimento do maior. É toda essa questão do litígio, né? É claro que os avós, dado aquele poder até financeiro estabelece um comando. E, via de regra, o genro ou a nora não permite, não, no meu terreiro você não entra. Então, começam a surgir os conflitos de interesses que suscita, via de regra, no neto. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco eu gostaria de saber dos senhores quais são as situações em que os avós realmente devem ser afastados das crianças ou pelo menos que não tenham a guarda. Nós vamos num rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Fora. Não saia daí. Fora está de volta. Hoje estamos conversando sobre o direito dos avós. Gostaria de perguntar para o doutor Sena e depois até trazer essa pergunta para a senhora também, para vermos por um outro prisma. Se existe alguma situação em que o universo jurídico entende que os avós não são bem-vindos próximos à criança? Existem algumas situações que o senhor já tenha se deparado assim? Olha, para ser sincero, realmente não. Sempre é o contrário. Não é? Porque tanto que o legislador
2011, ele criou regras e colocou ipsis literis na lei, outorgando aos avós o direito de ter as crianças consigo, visitá-los, sair, e não é somente aos avós, mas a todo e qualquer parente, porque o legislador levou em conta a questão da afetividade, que é um toque especialíssimo, principalmente no que tange à criança e ao adolescente. A questão dos avós, pela lei, eles têm direitos e obrigações, sendo certo que essas obrigações é um complemento, são subsidiariamente aceitos. Por exemplo, no caso de alimentos, cabe ao pai. Mas em havendo meios de que os avós também possam, se houver falha dos pais, subsidiariamente os avós têm de entrar nessa relação dos alimentos. É o caso, ipsis literis, também da questão de direito de visita. Doutora Júlia, esse argumento de que a avó é mãe com açúcar, mas que não cuida, estraga e tal, é um argumento válido para se afastar os netos? Olha, eu vejo assim, cada ser humano tem uma história singular. Então, te generalizar fica complicado. O que a gente observa é que, geralmente, pela experiência dos avós, eles sabem lidar melhor com uma certa... na relação com os netos, os pais podem ser mais severos e os avós podem ser aquele refúgio, aquele lugar de segurança afetiva, emocional. A criança pode falar mais facilmente com os avós coisas que eles não falariam com os pais. E, nesse sentido, os avós podem ser um intermediário muito positivo. Mas a sua pergunta inicial, se existe situações em que os avós deveriam ser afastados, eu acho que existem. Por exemplo, sobretudo no caso de violências sexuais. Eu me lembro que, em Fortaleza, quando a gente fez pesquisa no Sentinela, era impressionante essa questão da necessidade, até porque é uma questão de ser um crime. Né? Estamos aí no nível, realmente, da criminologia. Então, de avô... com abuso sexual em relação a neto, e aí a gente vê uma configuração altamente disfuncional, mas eu diria que esses casos, no conjunto todo, são raros, felizmente. Isolados, né, casos isolados que a gente não pode generalizar. Ou então, alguns avós imaturos e que entram em competição com os próprios pais e genros, que aí é uma questão de maturidade, de tentar um pouco resgatar o neto em detrimento dos pais, mas que também são situações que eu diria isoladas. Agora, é por isso que é importante, muito importante, um trabalho no nível de uma psicoterapia ou de uma mediação, entendeu? Aonde muitos elementos que estão atrás desses comportamentos possam ser trabalhados. Conflitos transgeracionais, conflitos de lealdade, lealdades invisíveis muitas vezes, de delegações que são repassadas para as novas gerações e que não são claras e que as pessoas agem de um comportamento muitas vezes disfuncional, sem perceber que por trás disso existem situações não resolvidas no nível intrapessoal. Doutor Luciano, o que normalmente é pleiteado? Uma visita semanal? O que o senhor acha que seria satisfatório, seria de bom tamanho para a presença dos avós na vida das crianças? A meu sentir, eu acho que a presença dos avós é fundamental. Mas não precisa ser assim com tanta assiduidade. Existem momentos que realmente se faz necessário a reunião da família. Existem as idiosincrasias, que devem ser, cada um tem as suas. Mas, por exemplo, Natal. Ora, se é Natal, por que não reunir todos dentro de um mesmo contexto? O ideal seria, pelo menos nessas datas tradicionais, de festividades, que a família global se reunisse. Nada impede de o pai, do avô, ir lá, pegar a criança para ir ao cinema, ir a um parque. Isso é salutar, um domingo, mas que ele não seja também aquele habitué todo santo dia.
Porque também existe o outro lado. Existem pais que sábado, domingo, feriado, tem uma festinha, os pais deixam na casa dos avós e vão para a boate. Sim. Então, os avós não são, na realidade, simplesmente os avós, são os guardiões, digamos assim, temporários. Guarda compartilhada funciona? Ah, funciona. Funciona. A guarda compartilhada foi um dos institutos jurídicos mais perfeitos e acabados que o legislador ordinário Mas trouxe. é comum você ver a guarda compartilhada, mãe e pai. Mas eu digo a guarda compartilhada, avós e mãe, É possível avós também. e pais? É possível também, é possível. O ideal, o princípio básico da guarda compartilhada não é, digamos, ficar com A ou B. Deve haver, sim, uma orientação, quando ela é compartilhada, geralmente entre marido e mulher, uma orientação de ambos. Eu não sou dono do meu filho, nós fizemos juntos. Então, qual é a religião que ele deve seguir? Vamos conversar. Escuta, qual é o colégio que ele deve ir? Então, vamos confabular. Então, a orientação psicológica, educacional, enfim, todo e qualquer interesse que envolva o menor, deve haver esse compartilhamento. É certo que a guarda compartilhada estabelece que ele fique com um dos pais, um dos avós. Porque a criança também não pode ficar desnorteada. Ele tem de ter, então, um domicílio. Por isso que quando nós opinamos com relação à guarda compartilhada, nós sempre dizemos para o juiz que estabeleça como residência o domicílio paterno ou materno. Em que idade a criança começa a ter maturidade suficiente para começar a definir quanto tempo ela quer passar com cada um desses? Eu queria voltar um pouquinho ainda a essa colocação do Sim. professor, pensando o seguinte, esse aspecto da lei formal, que é muito interessante, muito importante, ele também exige uma maturidade dos envolvidos, né? Para que essa atitude possa realmente ser exercida em benefício de todos. Funcionar bem. E funcionar bem. Porque se não existe essa maturidade, fica uma coisa externalizada e dentro cada um jogando para um lado ao outro, puxando para a sua brasa, e a gente vê o conflito que a criança vive em relação a essa situação. Agora, a sua pergunta em relação a que idade, né, é interessante, porque a criança, desde cedo, ela vai começando a perceber e, ao mesmo tempo, ficar confusa entre o que ela ouve e o que ela... Eu estou pensando especificamente um caso que a gente atendeu da criança pequena que era proibida, quer dizer, pela lei, ela passou a poder visitar os avós. Mas ela chegava já junto dos avós com um discurso todo prontinho que não era dela, que era apreendido. E aí começava a haver essa percepção de que ela vinha porque a lei exigia, mas que ela vinha já com uma situação já montada na cabeça. Então, o trabalho dos avós era desmontar aquela situação, mostrando afeto, mostrando... Então, era um trabalho terrível. Mas a criança é quem sofre todas essas dificuldades. E isso pode ser em qualquer idade. Quando a criança é maior, já é uma criança que tenha mais independência, ela já começa a discriminar. E aí cria-se os segredos e os conflitos de lealdade. Lealdade em relação ao pai, lealdade em relação à mãe e lealdade em relação aos avós. E ela fica num conflito muito grande, e que isso vai ter repercussões na vida dela, na organização da própria família dela no futuro. A legislação estabelece que criança é até completar os 12 anos, ou seja, 12 anos incompletos, então é criança. Dali para diante ele passa a ser adolescente até os 18 anos. Mas essa parte que a professora falou é muito importante fixar. O legislador, agora, por lei, não é o direito pretoriano jurisprudencial, mas é por lei, diz que
ao avô existe o direito de visita. Então, está sacramentado. É um Muito direito. bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. E nós conversamos com a doutora em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Júlia Bucher-Marlusk, e o advogado Amaro Sena. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também a sua sugestão aqui para o fórum, fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.